O tema que eu escolhi para falar hoje está no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se coloca a candeia debaixo do alqueire. Eu sei que vocês já leram, né? Nós vivemos um momento importante da humanidade. Talvez nós espíritas não tenhamos ainda nos apercebido na totalidade a importância do momento em que nós vivemos, o momento da transição. Transição significa mudança. Ou seja, a Terra está mudando. Não a Terra, a planeta, se bem que ela também está mudando, né? A Terra também está se ajustando, como vem se fazendo há bilhões de anos, se melhorando, pacificando, para receber cada vez melhor a humanidade que Deus colocou sobre ela. Mas essa melhora de que nós falamos é a melhora dos seres humanos, dos espíritos encarnados na Terra. Encarnados não, né? É outra coisa que nós precisamos procurar consolidar no nosso pensamento, que estar encarnado é um incidente, é um momento. Somos espíritos que habitamos a Terra. Somos todos espíritos que habitamos a Terra. Eu até brincava quando eu dirigia turmas de escolas de formação mediúnica. No primeiro dia de aula eu perguntava: quem é que tem espírito? Um monte de gente levantava a mão. Era uma brincadeira, óbvio, né? E eu brincava: onde vocês compraram? Porque nós não temos espírito, né? Nós somos espíritos. Estar encarnados é uma oportunidade que Deus nos dá para um trabalho, é uma tarefa que nós estamos aqui realizando e precisamos do corpo de carne para isso. Porque perguntam, já ouvi essa pergunta muitas vezes, mas para que é que precisa, gente? Nós não podemos evoluir na espiritualidade? Não podemos crescer na espiritualidade? Certamente que sim, nós aprendemos muito na espiritualidade, que é onde nós passamos a maior parte do nosso tempo. Nós não passamos a maior parte do tempo aqui, nós passamos a maior parte do tempo da nossa vida na espiritualidade, trabalhando e aprendendo. Quem leu as obras de André Luiz já pôde perceber quanto se estuda e quanto se aprende na espiritualidade. Quanto se trabalha na espiritualidade. Então, por que nós temos que encarnar? Perguntinha. Porque seria bem mais fácil, não é? Dizem os espíritos que é mais difícil encarnar ou reencarnar do que morrer. Nós achamos, né? Nossa, desencarnou a nossa companheira, presidente do Caminho da Luz. Aos nossos olhos, né, materiais, uma perda muito grande, porque era uma líder de 39 anos de trabalho e que vai fazer falta. Mas nada mais foi do que o fim de um período, de um processo, em que ela foi chamada à base, para a volta ao seu lugar de origem. Mas eu repito a pergunta: por que temos que reencarnar, não é? E eu às vezes brinco, e eu acho que os mentores não gostam, mas paciência, né? Eles são bonzinhos, eles perdoam sempre. É porque é muito fácil na espiritualidade. Se você é um espírito voltado para o bem, um espírito operoso, não precisa ser perfeito, não. Um espírito que está enganjado nos trabalhos do bem, da fraternidade, você não tem contratempos da espiritualidade. Pelo menos é o que nos mostra a literatura. Ninguém está puxando o seu tapete, você não tem que pagar aluguel, não tem doença, não tem escola do filho, e outros contratempos que nós enfrentamos aqui. Não é verdade? É muito fácil ser bonzinho na espiritualidade, porque não tem máscara. Não tem máscara. Todo mundo sabe o que a gente é, realmente. Então a gente precisa do corpo de carne para exemplificar aquilo que aprendeu lá. Nós precisamos das dificuldades da matéria aqui, porque
embora diga, não, eu não me lembro o que eu aprendi lá. Não lembra, mas traz gravado no inconsciente. Traz gravado em si os aprendizados. E aqui é que a gente vai exemplificar. Vamos ver o que eu aprendi de verdade. E na realidade nós consolidamos como patrimônio nosso, como conquista, quando nós conseguimos praticar aqui aquilo que aprendemos lá. Essa é uma grande verdade. Então é importante. Mas, voltando ao tema, né, propriamente dito, a transição é a melhora dos espíritos que habitam a Terra, encarnados e desencarnados. Nós já passamos por isso outras vezes, a Terra já passou por isso outras vezes. Na época de Jesus houve uma transição. Não sei se do mesmo nível, não sei se da mesma proporção, maior ou menor, mas Jesus foi uma transição importante para a humanidade. Porque até ali, se nós olharmos, eu li a Bíblia, eu costumo dizer, lá no Caminho da Luz eu não preciso falar que todo mundo já sabe, eu fui batista por 22 anos. E, portanto, li a Bíblia umas 3 ou 4 vezes, de capa a capa. E gosto de saber disso, porque, embora a gente hoje tenha uma outra visão a respeito da Bíblia, mas é sempre um aprendizado importante. E nós vemos que lá no Velho Testamento não existia sequer o conceito de espírito. Não existia. Se você servia a Deus, a Jeová, o Jeová do Israel, você era premiado nas coisas materiais. Você ficava rico, você tinha saúde, tinha uma família bonita. Se você negava a Deus, se você contrariava as leis de Deus, você era punido também nas coisas materiais. Ao ponto de, às vezes, morrer em função do seu pecado. Por que isso? O Espírito não existia? Claro que existia, não é? Só que nós não estávamos preparados para entender isso ainda. Eu digo nós porque nós estávamos lá em algum lugar. Era preciso aquele processo, aqueles métodos, que era o que a gente entendia. Nós entendíamos as coisas materiais. Ainda hoje não se diz, né, especialmente quando se fala das leis de trânsito, olha a multa, é importante, porque o homem só aprende quando mexe no bolso. Ainda é verdade isso hoje, não é? Então, naquele tempo era mais verdade ainda. Quando mexia nas coisas materiais, nos seus bens, o indivíduo primava por seguir as normas estabelecidas, entre aspas, por Deus, para o Deus que eles entendiam, que nós entendíamos naquele tempo. Mas fomos crescendo, fomos evoluindo, fomos aprendendo, e chegou Jesus. Jesus, que dirige todo o processo, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, é o governador da terra. Ele dirige a terra desde os primórdios da sua formação. Muito antes de existir o homem encarnado na terra, Jesus já era o diretor do planeta. E naquele momento, o homem já estava preparado, nós já estávamos preparados para receber um ensinamento novo. Jesus veio falar do Espírito. É curioso, né, a gente notar que, por exemplo, Moisés não trouxe nenhuma novidade. Se diz, né, Moisés estabeleceu o culto ao Deus único. Não é verdade. Abraão, muito antes dele, já cultuava Jeová como Deus único. Mas Moisés, usando a linguagem espírita, codificou a ideia. Criou leis em torno da ideia e estabeleceu como regra nacional, como regra legal. Existe apenas um Deus, Jeová. Quando Jesus veio, ele também não veio trazer nada de novo. Se vocês lerem a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vão ver que Sócrates, 500 anos antes de Jesus, já falava das coisas que ele falou. Só que Jesus veio exemplificar. Além de ensinar, de aprofundar a ideia, ele veio também dar o exemplo. E ele não deixou dúvidas quanto à importância do Espírito.
Em inúmeras oportunidades, ele falou sobre a importância de nós aprimorarmos o nosso espírito. Não amontoeis tesouros da terra, onde o ladrão rouba, a traça destrói, o ferrugem corrói. Amontoeis tesouro no céu. Ele contou uma parábola e disse que um homem muito rico plantou as suas lavouras, os seus campos e produziu uma grande colheita, a ponto de ter que construir novos celeiros. Terminado isso, ele disse: folga minha alma, porque tem muito para muitos anos. E Jesus disse: louco, hoje chamarão a tua alma, e o que farás com o que ajuntastes? Ou seja, Jesus veio mostrar a importância do Espírito. Já não era mais as coisas materiais. E como deve ter sido gostoso viver naquele tempo, ao lado de Jesus, né? Eu fico imaginando como deve ter sido bom, apesar das perseguições, porque não foi fácil também, nem sempre o bom é fácil. Ser cristão nos primeiros tempos foi muito difícil. Mesmo na época de Jesus e logo depois que Jesus se foi para a espiritualidade, muitas perseguições se sucederam, perseguições a ponto de matar, de destruir. Mas ainda assim, deve ter sido muito bom participar desse banquete, participar da divulgação. Dizem que depois, né, quando Nero, o imperador de Roma, começou a sacrificar os cristãos no circo, os cristãos entravam cantando no circo, o que assustava as pessoas que esperavam ver indivíduos desesperados, indivíduos chorando, se lamentando, implorando a Deus que os salvasse. Eles estavam felizes por serem sacrificados em nome de Jesus. Por quê? Porque haviam adquirido a certeza de que mesmo o corpo material é algo transitório. Ainda que nós o percamos, nós permanecemos porque somos espíritos eternos. E a partir daí o mundo não foi mais o mesmo. O cristianismo cresceu, se propagou. É verdade que distorções vieram, como sempre acontece. É verdade que muita gente se aproveitou do cristianismo para tirar vantagem. Mas ainda assim, ele floresceu, levando a mensagem de Jesus a todo o Império Romano, principalmente, que dominava grande parte da humanidade daquela época, não é? Mas essa era apenas uma fase do processo. Esse era apenas mais um período no processo de evolução. O próprio Jesus disse que tenho muitas coisas para vos dizer, mas vocês ainda não podem entender agora. Ou seja, deem tempo. Com o tempo vocês aprenderão um pouquinho mais. E prometeu enviar o Consolador prometido, né? O Consolador, o Espírito da Verdade, que viria expandir os ensinamentos de Jesus. Não modificar, como muita gente diz, mas ampliar, expandir os ensinamentos de Jesus, de forma que nós pudéssemos caminhar um pouquinho mais adiante. Se antes nós não sabíamos do Espírito, com Jesus nós tivemos conhecimento dele e passamos a valorizar o Espírito da verdade veio nos mostrar que na realidade apenas o Espírito importa. Apenas o Espírito importa. E veio nos trazer, não uma novidade também, porque o que o Espiritismo nos ensina já era conhecido da humanidade, de grandes partes da humanidade. A reencarnação, a eternidade do Espírito, a evolução. Os orientais já conheciam muito antes de nós. Já falavam disso muito antes de nós. Mas o Espiritismo veio codificar
através de Kardec, esse grande trabalhador, esse grande batalhador, veio codificar, veio colocar em forma simples, de entendimento simples, esses ensinamentos maravilhosos que falam da evolução do espírito, porque não é outra coisa senão os princípios que nos levam a crescer, que nos levam a evoluir. Como nós temos que fazer, o que nós temos que fazer para evoluir. Aquilo que o Espiritismo nos diz, que o Livro dos Espíritos nos diz, fomos criados simples e ignorantes para nos tornar perfeitos. Olha que pretensão, né? Mas foi Jesus que disse, Jesus disse, sejam perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Claro, não temos a pretensão de ser tão perfeitos quanto Deus. Mas Jesus disse, como forma de nós entendermos que temos que buscar a perfeição. E buscar a perfeição é vivenciar no dia a dia os ensinamentos de Jesus. Quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, ele estava dizendo exatamente isso. Ninguém chega lá se não seguir os meus ensinamentos, se não seguir os meus passos. E que passos, não é? Eu disse que Jesus veio exemplificar. Se nós lermos o Evangelho como está na Bíblia, porque o Evangelho segundo o Espiritismo são apenas alguns textos que Kardec colocou, achou que eram os mais importantes, e de fato são os mais importantes em termos de ensinamento, mas se acompanharmos a vida de Jesus, nós veremos que ele exemplificou cada um dos seus ensinamentos. Não houve um sequer que tenha sido meramente teórico. Todos ele exemplificou. A partir do nascimento, né? Que nasceu de uma forma humilde. Não pobre. Nós criamos também essa ideia, né, que é preciso ser pobre. Isso também é para consolar os pobres, né? Isso é bobagem. E eu até costumo dizer, José não era um miserável, José era um carpinteiro. E um carpinteiro hoje um carpinteiro já não passa fome, passa? O carpinteiro tira a pele da gente, ganha bem, trabalha bem. Naquele tempo o carpinteiro era um artesão. Era uma excelente profissão, era classe média. Então José não era um pobretão. Jesus nasceu numa manjedoura em função das circunstâncias do momento, da viagem que estavam fazendo, e era um costume também, como era costume até na Europa, bem recentemente, se casar a casa com o curral em função do frio, enfim. Ainda hoje, em regiões tradicionalistas da Europa, existe isso. Embaixo da casa é um curral, fica ali o gado, os carneiros. É uma forma de aquecer. Cheira mal para chuchu, né? Mas aquece. Então, o fato de Jesus ter nascido, mas nasceu de uma forma humilde. Se submeteu aos percalços da vida. Não sabemos o que ele fez até os 30 anos. Muitas especulações existem, mas na realidade ninguém sabe o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos, né? Embora eu esteja convicto de que ele era conhecido no local, porque quando ele começou a sua missão, as pessoas diziam, esse não é Jesus, o filho do carpinteiro? Portanto, era conhecido, ele esteve por ali mesmo, provavelmente trabalhando como carpinteiro, como o seu pai havia feito a vida toda. Durante o seu ministério, jamais reagiu à violência, ensinou e praticou o amor. E terminou lá na cruz, perdoando. Olha, gente, vocês já pararam para pensar o quadro? Jesus pendurado na cruz, pregado na cruz, né? Com uma coroa de espinhos, varado por uma lança, depois de ter sido açoitado violentamente, humilhado. Se fosse eu como bom espírita, eu diria assim, vocês vão ver na próxima encarnação. Ou não? Vocês vão ver na próxima encarnação, o que foi que ele disse? Perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Ou seja, ele não apenas disse, perdoa os que te ofendem, ele perdoou.
E até aí, Ele procurou nos preparar para o momento que nós estamos vivendo hoje. Uma nova transição. Essa mais radical, pelo menos segundo as informações que nós têm chegado esporádicas, através de alguns mentores que falam, especialmente através do Divaldo e outros mentores, é uma transição parecida com aquela que é narrada por Emmanuel no A Caminho da Luz, né, que teria ocorrido lá no sistema de Capela, onde todos os espíritos ainda voltados para o mal serão removidos daqui, para que a Terra possa viver um momento de paz, de tranquilidade. Que bom, né? Que bom. Outro dia eu estava numa clínica de fisioterapia com a minha esposa. A gente vai ficando velhinho e começa a frequentar a clínica de fisioterapia, ortopedista, é um tal, né? E tinha duas senhoras evangélicas conversando na cabine do lado. E uma dizia assim: irmã, eu não aguento mais. Está difícil. A vida está difícil, muitos bandidos, muita violência. Volta logo, Jesus. Porque eles esperam a volta de Jesus. É uma crença arraigada nos nossos irmãos protestantes que Jesus vai voltar e levar todos para o céu. E eu me perguntava, no meu senso crítico, se Jesus voltar, você vai ser levado? Eu não conheço aquelas senhoras, não é um julgamento, porque eu não conheço. Podem ser pessoas realmente capazes. Mas e nós, espíritas, que esperamos ansiosamente a transição? A gente ouve isso aí, né? Ah, meu Deus, será que é logo? Os mentores dizem, tenha paciência. O tempo para os espíritos não é importante, isso é feito devagarinho. Ah, mas tempo quanto? 10 anos, 20, 100? Ah, quando fala em 100, então não adianta, eu já vou ter morrido. Mas se acontecesse agora, num estalo, opa, chegou a transição, serão removidos daqui todos os espíritos que não estão ainda aptos a viver em paz, a contribuir para a harmonia, a contribuir para a paz, para a fraternidade. Como eu ficaria? Já pensaram nisso? Acho que era o caso da gente dizer assim, Jesus, demora um pouquinho mais. Dá mais um tempinho para mim. Porque nós não sabemos ainda. E olha, gente, eu não digo assim porque com espírito crítico, não, porque eu não gosto dessas coisas. Porque o homem não presta, o homem é ruim, não. Cada um de nós vive um momento do nosso espírito, em função do nosso tempo de evolução, do nosso esforço. Cada um tem o seu momento. E se nós não estivermos aptos ainda para permanecer no mundo de regeneração, nós vamos continuar o nosso trabalho no outro. E no outro, e no outro, e no outro. Porque somos eternos. Mas todos nós realmente almejamos esse mundo melhor. E o que é um mundo melhor? O que é um mundo melhor? É de leis, onde tem leis melhores? Não, as leis existem em função das nossas imperfeições. As leis existem porque nós precisamos delas para nos comportarmos. O mundo melhor é um mundo composto por espíritos melhores. Melhores como? Capazes de contribuir para o bem, para a harmonia social. Porque nós não acreditamos em céu e inferno. Tem alguém aqui que acredita que a gente pode ir para o céu ou para o inferno? São dois extremos terríveis, pelo menos na minha opinião. O inferno é fogo. Aquilo queima. O texto lá do Apocalipse diz assim, onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. E eu aconselho, quem quer ver o que é o inferno, acende o fogo lá, põe o dedo, deixa alguns segundos e projeta para o corpo todo, para toda a eternidade. É ruim o inferno?
Mas e o céu? É bom o céu? Fica lá rezando o dia inteiro. Se eu falar aqui um pouquinho mais do tempo, o pessoal começa a olhar para o relógio, se mexer do lado. Será que ele não vai parar? Imagina ficar rezando. Eu costumo dizer que o único recurso é aprender a tocar harpa e entrar na banda. Para dar uma agitação, né, no céu. O céu não existe. Mas existe sim condições similares de bem-estar, de tranquilidade, de serenidade, de felicidade ativa. Porque como disse Jesus, Jesus era o espírito evoluído por excelência. Segundo Emmanuel, há 4,5 bilhões de anos aproximadamente, quando a Terra foi formada, ele já era um espírito crístico. Nós ainda dormitávamos nos reinos inferiores da natureza, ele já era um espírito crístico. E ainda assim, ele disse, bom, é só Deus que está no céu. Jesus veio nos trazer esse exemplo, veio nos mostrar e nos dar a oportunidade de crescer, e ele veio nos mostrar o que é esse homem melhor. Vocês já ouviram falar do Sermão da Montanha, não é? Alguém não conhece o Sermão da Montanha? No Espiritismo nós costumamos enfatizar as bem-aventuranças. Kardec primou por falar das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos. Eu costumo dizer que as bem-aventuranças são a atualização da legislação a partir dos 10 mandamentos. Como eram os 10 mandamentos? Todo mundo aqui aprendeu, né, no catecismo. Alguém sabe de cor? Não. Não precisa recitar, não. Eu sei que vocês sabem. Mas está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem quiser recapitular. Eu aprendi, eu também fiz a primeira comunhão. Aprendi também. Só que a gente esquece, né? O tempo passa, ele não fica repetindo todo dia. Mas o que eram os 10 mandamentos? 2 falavam de Deus. Da necessidade, do amor, do respeito a Deus. Da nossa relação com Deus. Os outros 8 falavam de comportamento, de conduta. Até o terceiro, que fala da guarda do sábado, tinha a ver, porque até aquele tempo, e até bem recentemente, nós sabemos que até a Revolução Industrial, não existia folga. Mas Moisés já estabeleceu a importância do descanso. Então, existe uma discussão entre os evangélicos, deve guardar o sábado, guardar o domingo, isso é bobagem. É importante ter um dia, pelo menos, de descanso semanal. Que, aliás, abrangia não apenas o homem, mas abrangia também os animais, a terra a cada 7 anos, os escravos deviam ser libertos a cada 7 anos, uma lei muito sábia. E todos os outros falavam de relacionamento. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, enfim, não cobiçarás aquilo que é do próximo, não cobiçarás a mulher do próximo. Aí fica até curioso, né? A mulher pode cobiçar o marido da outra? É que naquele tempo podia, gente. Né? Existia a bigamia, a poligamia. Então, a mulher solteira podia perfeitamente querer casar com o marido da outra. E casava. Né? É por isso que falava na mulher do próximo. Hoje nós podemos estender, não cobiçarás o parceiro ou a parceira do seu próximo. É difícil, eu sei, é complicado, mas é importante. Mas era tudo proibitivo. Era proibitivo, né? Não faça, não faça, não faça. Por quê? Porque era o que a gente entendia. Jesus já veio nos 10 mandamentos, aliás, nas bem-aventuranças, falar, faça assim. Olha como ele inverteu. Seja misericordioso, seja manso, seja pacífico. Ele falava da conduta do cristão, como deve ser a conduta do cristão. E isso se segue por 3 capítulos do Evangelho, não é apenas as bem-aventuranças que ele fala, né? Bem-aventurados sois vós quando fizerem isso, quando fizerem aquilo. Bem-aventurado é bendito, abençoado.
Você está bem quando você agir assim. Por quê? Em função da necessidade do relacionamento fraterno, da ajuda fraterna, de nós não fazermos aquelas coisas que causam sofrimento, que causam dor, que causam angústia. Nós não podemos ser aqueles agentes do sofrimento. Nós temos que ser agentes da paz, agentes da fraternidade, agentes do amor. E é isso que as bem-aventuranças nos ensinavam. E ele falava, né, desse momento de transição. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Herdarão a terra. Ah, mas Jesus, ele não dava importância aos bens materiais. Como é que ele fala em herdar a terra? Ele não estava falando em herdar a fazenda do tio, não. Está falando em herdar a terra mesmo. Permanecer na terra. Ele usou, no próprios 10 mandamentos, tem lá uma expressão parecida, né? Honra teu pai e a tua mãe, para que sejam dilatados os teus dias na terra que o Senhor teu Deus há de te dar. A importância do respeito aos pais também, né? Da fraternidade para com os pais. Então Jesus passou a discorrer sobre como os apóstolos, como os cristãos deveriam se comportar daí para frente, para serem dignos de serem chamados filhos de Deus, para serem dignos de viver esse momento importante que se aproxima para todos nós, que é o momento da transição, quando a terra viverá um momento de paz, um momento de tranquilidade, um momento de melhora. E ele nos instigou a aparecermos como tais. Você é cristão? Seja visto como tal. Ser visto como cristão não é bater no peito, eu sou cristão. Eu, quando me tornei espírita, eu gostava de fazer isso, espírita, quando encontrava um crente. Eu adorava. Irmão, em que igreja você está congregando? Era a pergunta fatal. Eu fiquei muito tempo, fui professor de escola dominical por anos a fio. E eu dizia, não, irmão, eu agora sou espírita. Orlando? Como é que isso foi? Já não era mais irmão. Já não era mais irmão, porque já era espírita. Eu brinco assim, mas eu valorizo muito aquele tempo, eu aprendi muito, eu acho que as igrejas evangélicas fazem um grande trabalho, especialmente na disciplina, né? Existem muitos espíritos que precisam da disciplina que a igreja oferece. Hoje está um pouco distorcido, as coisas bagunçaram um pouquinho, mas ainda existem aquelas igrejas sérias que realmente pregam o evangelho. Como dizem os cristãos tradicionais, existe a teologia da salvação e a teologia da prosperidade. As igrejas de hoje são a teologia da prosperidade. Quer dizer, ganhar dinheiro. Você fizer isso, você vai ficar rico. Mas, na realidade, era importante. E o que foi que Jesus disse para nós? Ele disse, vós sois o sal da terra. Se são o sal da terra, qual é a função do sal, gente? Além de subir a pressão. Salgar, temperar. Uma comida sem sal é horrível, não é? Mas se o sal perder a sua característica, ele serve para alguma coisa, embora continue sendo chamado de sal? Não serve para nada. Não serve para nada. Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma luz e coloca debaixo. Ele fala do alqueire. O alqueire era uma vasilha, né? Uma medida. Mas poderíamos traduzir, não se acende a luz e coloca uma tampa em cima, uma lata em cima. Adianta, a luz está acesa, mas ilumina? Não. É preciso colocar num lugar alto para que ilumine toda a casa, segundo as palavras de Jesus. Não se pode esconder uma cidade colocada sobre um monte. Ela é vista de todos os lugares.
Aliás, quem viaja para o interior ainda tem esse privilégio de olhar e ver aqueles pontos de luz distantes. A gente lá tem uma cidade, lá tem outra, porque ela está iluminada, ela é vista. Aqui em São Paulo a gente não vê isso, né? Mas no interior a gente ainda vê. Ou seja, a luz é para ser vista. E era isso que Jesus dizia de nós, dizia para os discípulos, para os cristãos futuros. Aqueles daquele momento e aqueles que viriam depois, até nós. Sejam vistos como cristãos. Não é bater no peito, eu repito, dizer eu sou cristão, eu sou espírita, porque isso não adianta. Eu me lembro quando eu me tornei batista, que eu era garoto, naquele tempo a coisa era levada a sério. Então as pessoas diziam, ia fazer um negócio, comprar um cavalo, um boi, diziam, olha, pode negociar com ele é crente. É verdade, era sinônimo de confiança. O crente era incapaz de mentir, de enganar. Olha que bonito. Não é bonito se disserem isso da gente também? Ele é espírita, gente. O espírita não engana, o espírita não mente, o espírita não rouba. Porque senão é triste, né? A pessoa dizer, embora você não diga que é espírita, você tem lá na vizinhança, você não diz para ninguém que você é espírita. Mas aí de repente a pessoa descobre que você fala, nossa, por isso é que ele é bom, ele é espírita. Agora imagina se não fosse. Eu tenho um irmão batista ainda, bastante radical, e ele não perde uma oportunidade de dar uma... Embora a gente não deixe, nós somos 5, 3 espíritas e 2 batistas. Inclusive uma irmã muito atuante no campo da assistência social, trabalha com deficientes físicos. A igreja ajuda bastante, mas ela é muito despreendida, né? Mas esse meu irmão é mais canastrão, mais gosta de fazer barulho. E ele trabalhava no Tribunal de Justiça, e um dia ele chegou para mim e disse, mano velho, ele me chama assim, que eu sou mais velho, ele é mais novo, mano velho, aquele fulano lá, aquilo é usou um termo bem pejorativo que eu não vou dizer aqui, isso que ele é espírita, viu? Quer dizer, não é feio, não sei se o indivíduo é assim, às vezes ele é apenas severo, né, um chefe, e ser severo não significa ser ruim, desde que seja justo. As pessoas interpretam de cada jeito, mas é importante que nós sejamos reconhecidos pelas nossas obras, sejamos reconhecidos pelo que nós fazemos, pelo que nós vivemos. Jesus, por 2 vezes, descreveu aquilo que seria o julgamento final. Embora não haja um julgamento final da humanidade, há o julgamento nosso, que não é feito por ninguém, mas pela nossa própria consciência, levados pelos nossos mentores a analisar a nossa conduta, os nossos atos. Mas Jesus falou a linguagem que nós podíamos entender naquele momento. Ele falou que Deus ajuntaria a humanidade e colocaria uns à direita e outros à esquerda, e diriam àqueles que estão à direita, estive com fome e me deste de comer, com sede e me destes de beber, nu me vestistes, doente fostes me ver, e assim por diante, né? Entra no gozo do teu Senhor, você está salvo. E eles diziam, mas mestre, quando foi que nós fizemos isso? E Jesus diz, quando fizeste isso para os seus irmãos, foi para mim que vocês fizeram. A mesma coisa diriam para os outros, né? Tive fome e não me deste de comer, sede e não me deste de beber, nu não me vestistes, doente não se preocupastes em me ver, preso não me visitastes. Mas, Senhor, imagine, se eu chegasse na minha casa, eu faria tudo, daria minha roupa, minha comida, minha cama. Para mim é fácil, mas quando vocês deixaram de fazer para os seus irmãos, foi para mim que vocês deixaram de fazer. Ou seja, Jesus fala de
comportamento, de conduta coerente com o que o Espiritismo nos ensina com relação ao mundo que nós estamos construindo, um mundo de fraternidade, um mundo de amor, um mundo onde todos, cada um de nós vai se preocupar em minorar o sofrimento do outro, porque ainda existirá sim, embora menor. Cada um de nós terá a preocupação de não fazer com que o outro sofra, de não criticar, de não maltratar, de não fazer mau juízo, de não espalhar boatos, enfim. Sermos bons, né? Sermos fraternos. A caridade que o Espiritismo tanto fala, nada mais é do que isso. Nós, às vezes, interpretamos mal. Achamos que caridade é dar uma esmola, dar um prato de comida, dar uma roupa usada para alguém. Claro, quem recebe, isso é importante, às vezes, é fundamental. Mas isso é muito fácil de fazer. Eu prefiro o termo fraternidade, que é isso e mais toda a conduta fraterna, a conduta de irmãos. Jesus concluiu, né, esse ensinamento dizendo: brilhe a vossa luz. Daí o nome que eu dei apenas para dar um nome, né, para a nossa conversa de hoje. Brilhe a vossa luz, para que Deus, vosso Pai, seja glorificado em vós. Seja glorificado pelos vossos atos. Kardec não colocou isso, está na sequência do texto que ele transcreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, mas estará na sequência. Brilhe, e algum texto diz, resplandeça a vossa luz, para que Deus seja glorificado em vós. Ou seja, conduzam-se de forma a serem vistos, a serem fraternos, a serem amorosos. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, a partir do capítulo 15 do Evangelho segundo São João, na Bíblia, vocês vão ver que maravilha de mensagem. Aliás, dizem que se toda a literatura se perdesse, mas apenas o Sermão da Montanha prevalecesse, em todo o seu conteúdo, já teríamos uma literatura farta e suficiente para conduzir a humanidade para um destino melhor. Nós vivemos, eu repito, um momento importante, o momento da separação do joio e do trigo. Que Jesus também usou esse termo, né? O joio, a separação do joio e do trigo, ou seja, do bem e do mal. Disse que o trigo era plantado no meio e alguma semente do joio, que era uma praga. Mas que não podia ser arrancado, senão destruía também o trigo. Era preciso esperar a colheita, e na colheita então se separava um e outro. O joio era queimado e o trigo, obviamente, aproveitado. E nós estamos vivendo esse momento hoje, particularmente no Brasil, né? Porque Jesus não vai dizer, você é joio, você é trigo, você é joio, você é trigo. Nós é que temos que nos colocar como tais. E esse momento é propício. Por quê? Porque nós vivemos um momento em que nós podemos tudo. Um momento em que a liberdade é absoluta. As leis são frágeis, os costumes são frágeis, a tradição desapareceu. Nós podemos fazer qualquer coisa. E é o momento de nós mostrarmos o que nós somos. Como disse o apóstolo Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Dentro dos novos princípios que nós já conhecemos, é que nós vamos determinar a nossa vida, como é que nós vamos viver, como é que nós vamos nos comportar em sociedade, como é que nós vamos nos comportar em família. Se nós estamos causando bem ou mal, se nós estamos causando desassossego ou a tranquilidade. E é assim que nós nos colocaremos, como joio ou como trigo. Repetindo Jesus, né? E eu vou colocar num sentido mais amplo. Brilhe a nossa luz, para que Deus seja glorificado em nós. Que Jesus possa nos abençoar. Uma boa noite a todos.